Olá, vamos à aula de biologia e o nosso assunto é a mitose e a neoplasia. Vou aumentar a tela, né? Visualização. Então, a neoplasia, conceito. No organismo, verificam-se formas de crescimento celular controladas e não controladas. A hiperplasia, a metaplasia e a displasia são exemplos de crescimento controlado, enquanto que as neoplasias correspondem às formas de crescimento não controladas e são denominadas na prática de tumores. A primeira dificuldade que se enfrenta no estudo das neoplasias é a sua definição, pois ela se baseia na morfologia e na biologia do processo tumoral. Com a evolução do conhecimento, modifica-se a definição. E a mais aceita atualmente é neoplasia, é uma proliferação anormal do tecido, ou seja, de células, né? Que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos agressivos sobre o hospedeiro. O controle do ciclo celular e a origem do câncer. Como sabemos, a intérfase é um período de intensa atividade metabólica e de maior duração do ciclo celular. Células nervosas e musculares que não se dividem por mitose mantêm-se permanentemente na intérfase, estacionadas no período chamado G0. Nas células que se dividem ativamente, a intérfase é seguida da mitose, culminando na citocinese, que é a divisão do citoplasma. Sabe-se que a passagem de uma fase para outra é controlada por fatores de regulação, de modo geral, proteicos, que atuam nos chamados pontos de checagem do ciclo celular. Dentre essas proteínas se destacam as ciclinas, que controlam a passagem da fase G1 para a fase S e da G2 para a mitose. Se em algumas dessas fases houver alguma anomalia, por exemplo, algum dano no DNA, o ciclo é interrompido até que o defeito seja reparado e o ciclo celular possa continuar. Caso contrário, a célula é conduzida à apoptose, que é a morte celular programada. Outro ponto de checagem é o da mitose, promovendo a distribuição correta dos cromossomos pelas células filhas. Perceba que o ciclo celular é perfeitamente regulado e está sob o controle de diversos genes, e o resultado é a produção e diferenciação das células componentes dos diferentes tecidos do organismo. Os pontos de checagem correspondem, assim, a mecanismos que impedem a formação de células anômalas. Então, lembrando, aqui está o ciclo celular, todo esse período aqui, G1, S e G2, e daí a mitose, que tem um intervalo de tempo bem mais curto. Então, a gente tem os pontos de checagem, né? O ponto de checagem da mitose, o ponto de checagem no período G1, a duplicação do DNA, o aumento da massa muscular, não, da massa da célula, né? E o ponto de checagem 2. A origem das células cancerosas está associada a anomalias na regulação do ciclo celular e a perda de controle da mitose. Alterações do funcionamento de genes controladores do ciclo celular em decorrência de mutações são relacionados ao surgimento de um câncer. Duas classes de genes, o proto-oncogenes e os genes supressores de tumor, são os mais diretamente relacionados à regulação do ciclo celular. Os proto-oncogenes são responsáveis pela produção de proteínas,
que atuam na estimulação do ciclo celular. Enquanto os genes supressores de tumores são responsáveis pela produção de proteínas que atuam inibindo o ciclo celular. Os proto-oncogenes, quando ativos, estimulam a ocorrência de divisão celular, e os genes supressores de tumor, que são ativos, inibem a ocorrência de divisão celular. O equilíbrio na atuação desses dois grupos de genes resulta no perfeito funcionamento do ciclo celular. Mutações nos proto-oncogenes os transformam em oncogenes, que são os causadores de câncer. As que afetam os genes supressores de tumor perturbam o sistema inibidor e o ciclo celular fica desregulado, promovendo a ocorrência desordenada de divisões celulares e o surgimento de células cancerosas, que possuem as seguintes características. São indiferenciadas, quer dizer, não contribuindo para a formação natural dos tecidos. Seus núcleos são volumosos e com um número anormal de cromossomos e empilham-se sobre outras em várias camadas, originando um aglomerado de células que formam um tumor. Se ficar restrito ao local de origem e for encapsulado, disse que o tumor é benigno, podendo ser removido. Nos tumores malignos ocorre a metástase, ou seja, as células cancerosas abandonam o local de origem, espalham-se por via sanguínea ou linfática e invadem outros órgãos. Esse processo é acompanhado por uma angiogênese, que é a formação de inúmeros vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição dessas células cancerosas. Outra ocorrência envolvendo alterações do ciclo celular relativa aos telômeros, que são os segmentos de moléculas de DNA com repetições de bases que atuam como capas protetoras da extremidade dos cromossomos. Então, os cromossomos estão aqui nas regiões terminais dos cromossomos e eles são importantes na regulação do ciclo celular também. Em células humanas normais, a cada ciclo celular, os telômeros são progressivamente encurtados. As extremidades dos cromossomos ficam cada vez mais curtas, até atingir um limite mínimo de tamanho incompatível com a vida da célula, paralisando-se as divisões celulares e sinalizando o fim da vida da célula. Em células cancerosas, esse limite é transposto graças à atividade de uma enzima, a telomerase, que atua na reposição constante dos telômeros, mantendo-os sempre com o tamanho original, permitindo assim que as células se dividam continuamente e se tornam praticamente imortais. A divisão celular e o câncer. Então, o câncer é o crescimento desordenado de um determinado grupo de células. Essas células passam a invadir tecidos vizinhos e muitas células espalham-se. E assim se ramificam pelo organismo por meio das chamadas metástases, ou seja, onde as células continuam com sua reprodução desenfreada. E essas alterações genéticas convertem uma célula normal em uma célula transformada. O câncer é causado, em quase todos os casos, por mutação ou por alguma anormalidade de gene, que é a oncogênese, que regula o crescimento e a mitose celular. As mutações podem ser causadas por agentes físicos e químicos do meio ambiente, ou ainda por produtos tóxicos da própria célula, que são os radicais livres. A carcinogênese, que é o processo de formação de um câncer, pode demorar de 1 a 30 anos.
Os estudos apontam que durante os seus 3 estágios, iniciação, promoção e progressão, ocorre um acúmulo de mutações no DNA celular. Mas quantas mutações são necessárias para gerar um câncer? Os cientistas, usando as mais avançadas técnicas de sequenciamento do DNA, quer dizer, sequenciamento, né, das bases nitrogenadas do DNA, concluíram que é preciso haver 11.000 mutações para que uma célula normal do revestimento interno do cólon intestinal se torne cancerosa, por exemplo. Como genes normais se tornam oncogenes. Para iniciar um ciclo, a célula em repouso, fase G0, precisa ser estimulada por fatores de crescimento. Como, por exemplo, o fator de crescimento derivado de plaquetas e o fator de crescimento epidermal. Ou por hormônios esteroides e citocinas, que são proteínas que atuam como hormônios, todos produzidos por elas mesmas ou por células ao seu redor. E esses fatores ligam-se aos seus receptores de membrana, o que ocasiona uma série de reações químicas e eventos morfológicos, de modo sucessivo e ordenado dentro de cada fase do ciclo de divisão celular. O G1, que é a fase de crescimento, S, que é a fase de síntese, né, ou seja, a autoduplicação do DNA, G2, também fase de crescimento, e, finalmente, a mitose. Essas reações e eventos são interrompidos durante a transição das fases G1 para S e G2 para a mitose. Nesses momentos críticos do ciclo celular, os pontos de checagem, a célula decide se avança para a fase seguinte, continuando o processo de divisão, ou sai do ciclo, iniciando o processo de morte celular por apoptose. Esse mecanismo de controle de falhas e erros na linha de montagem de uma nova célula é essencial. Nas células cancerígenas, ocorrem anomalias durante o ciclo celular. A mitose perde o seu controle, crescendo cada vez mais, originando um tumor. E esse crescimento descontrolado decorre da ativação de proto-oncogenes, ou seja, genes normais que se tornam oncogene devido a uma mutação ou ao aumento da expressão gênica. A ativação pode ser causada por mutações, deleções, eliminação de trechos e translocações cromossômicas. Então, aqui a gente tem uma divisão normal, né, das células. Uma célula vai dar origem a 2 células filhas. Aqui a gente tem o início já da apoptose, que é a morte programada, né, os fatores de controle negativo do ciclo celular, e a formação de tumores, mutação de genes responsáveis por fatores de controle positivo e negativo. Quer dizer, aqui já tem as células tumorais. O que acontece quando uma célula se torna câncer? Os tecidos que são invadidos vão perdendo suas funções. As células cancerosas vão substituindo as células normais. Diminuição dos genes de reparo, revestindo de estado normal as células mutadas, que sofreram mutações, né? Quando uma célula normal recebe cópias extras dos oncogenes ativados, haverá estimulação constante dos eventos bioquímicos, da proliferação celular e da transformação celular. E é isso o que configura o câncer. Nesses casos, o que faz as células crescerem de forma autônoma é a inativação de genes supressores de tumor. Isso é importante, tá? Os genes, entre aspas, que vão defender, né, o organismo. Não defender o organismo, mas que vão suprir
suprimir, não é suprir, não. As células supressores, os genes supressores de tumor. Com isso, a célula deixa de checar os erros e falhas que provocariam o bloqueio no ciclo celular ou a morte por apoptose. Devemos lembrar que a presença de alterações genéticas que provocam a ativação e a inativação de fatores que regulam o ciclo celular e a apoptose nem sempre produz o câncer, mas aumenta a probabilidade de que outros defeitos possam acontecer. Elas têm capacidade de desprendimento do tumor invadirem os tecidos vizinhos, chegando até o órgão distantes do local onde se iniciou o tumor, formando as metástases. E encerrando a nossa aula, então ficamos por aqui. Obrigada.